Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E é nessa atmosfera de adoração que nós começamos nosso devocional desse domingo, o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e dele desfrutemos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio aos nossos desertos, o Senhor vem, estende a sua mão, caminha até a nossa presença, Senhor, e nos ergue e nos levanta, Senhor. E nos prova que não estamos sozinhos e que realmente os planos do Senhor são muito melhores que o nosso. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer pela vida de cada uma das mulheres que aqui estão, pela minha vida, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Pai. Obrigada, Senhor, por se deixar ser encontrado a cada manhã, Pai, quando nós te buscamos. Obrigada porque sabemos que não somos dignas, Pai, mas o Senhor, pela tua misericórdia, mesmo assim, decide nos encontrar e decide nos aproximar do Senhor novamente. Obrigada, Pai. Obrigada. A palavra de hoje é simplesmente obrigada. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Pai, que essa palavra transforme nosso coração, que nos dê força e esperança, Pai, porque sabemos que os dias maus e os dias tristes, eles nos balançam, mas o Senhor vem a cada dia comprovar que nada e ninguém pode ser maior do que o teu mover nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo. Me coloco diante da tua presença, Pai, com muito temor, muito amor. Peço que eu seja apenas um instrumento usado pelo Senhor. Que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras vindas do teu Espírito Santo, na medida que cada uma aqui precisa ouvir. E que nunca sejam palavras do meu humano. Que eu diminua e o Senhor cresça todos os dias na minha vida, Pai. Obrigada por tudo. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra que Deus deu hoje, gente, foi como um bálsamo, como um alívio depois de dias difíceis, dias ruins. Então vou ler para vocês. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Como não se emocionar com essa palavra? Como não ver a mão de Deus nessa palavra? Eu não sei como tem sido seus últimos dias, mas eu tenho passado por dias difíceis, por desertos que vieram se estendendo. E ontem eu falei com vocês sobre o deserto. E mesmo assim eu venho buscando a Deus constantemente. Às vezes podendo melhorar a busca, podendo dedicar mais tempo em oração, mas às vezes o deserto tenta nos engolir. E essa palavra que ele trouxe hoje, nessa manhã de domingo, é como se ele... É Jesus já falando com a gente: calma, eu tô aqui, vou te restaurar, vou te confirmar aquilo que você vem perguntado, aquilo que você vem sofrendo, aquilo que vem sendo realmente o seu deserto. Te darei forças e te porei sobre firmes alicerces. Não tem mais nada a dizer, realmente. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito cirúrgico, né? Por assim dizer. Porque eu vou sempre repetir isso. As palavras, elas vieram se conectando todos esses 22 dias. E hoje é como se ele realmente confirmasse: calma,
calma, eu tô aqui. A promessa não se perdeu, eu vou te restaurar, vou te restituir, vou te confirmar e vou te pôr sobre firmes alicerces. Então, eu vejo que tem pessoas aqui que estão mais ou menos, que desabafam, que não estão motivados, que estão não sentindo tanto a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela não é sentimento apenas. Sentimento, presença, fogo, queimar em Deus. Vou abaixar aqui porque isso é muito importante. Queimar em Deus, às vezes num louvor, às vezes numa oração em línguas, no Espírito Santo, é muito bom. É quando o Espírito Santo desce, vem, abraça, faz aquele ambiente de adoração, de clamor, de temor, de adoração. Isso é muito bom. Mas viver em Deus não significa viver de sensações, viver de sentimentos. Não, significa viver pela fé. Crer sem nada duvidar, independente do que estamos passando, que ali na frente, onde a gente não está enxergando, já tem a sua solução. Crer que ali na frente, onde a gente não chegou ainda, já está tudo resolvido, porque está nas mãos de quem é o Todo-Poderoso. Então, a fé é viver como se a graça já tivesse sobre nós, porque de fato está. Estamos debaixo de uma palavra, debaixo da graça de Deus. Então, viver com Deus não é viver de sentimento, de sentidos, viver de tremores, de choro, de orações em línguas. Não, viver em Deus é ter a certeza de que, independente da situação que eu estou passando, tá nas mãos dele, tá no controle dele, que o fim que vai se resolver é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que sonhamos, porque ele é quem vai fazer. E não, isso não são palavras de esperança, palavras de eu preciso te dar uma palavra bonita para você continuar. Não, isso aqui é a promessa do Senhor para você. Então, se você crê em Deus, se sua vida está em Deus, você não pode viver como quem acha que vai dar certo. Não, você tem que viver como quem sabe que vai dar certo. E nos dias maus, porque eu vou sempre bater nessa tecla, eles vão existir, vão ter dias que parece que vai ter um vento te abalando, vai querer te jogar pra cama e vão acontecer coisas que vão te fazer querer desistir, que vão querer te jogar no chão, que vão te colocar quase que num estado de depressão, mas ele com a sua mão vem te reerguer, vem te restituir, te restaurar, te confirmar e te colocar sobre firmes alicerces, porque quem vive em Deus não vive algo passageiro, algo de momento, uma sensação, um sentimento, um movimento, não! Viver em Deus é viver firme num alicerce com uma certeza que a sua vida está nas mãos de quem te criou. Então, a fé não é viver por sensações. Agora eu estou sentindo Deus. Não. A fé é quando você não escuta a palavra, não escuta Deus. Quando você busca e Ele não te responde. Quando você busca e Ele não se faz presente. Quando você busca e as coisas só pioram. Mas você tem fé. Que independente daquilo que você está passando, Ele te restaurará. Então, amiga, eu sei que muita gente fala assim, eu estou questionando, estou isso, estou aquilo, mas isso não é viver em fé. Viver em fé é sofrer, é chorar, mas é ter a certeza que a sua vida está nas mãos daquele que te criou. Daquele que tem planos para a sua vida, que tem propósito para você. É muito fácil viver pela fé, dizer que a gente acredita quando está tudo fluindo. É muito fácil a gente falar que acredita no poder de Deus, entrega tudo nas mãos dele, crer sem nada duvidar, quando tá tudo bem. É muito fácil. Mas hoje Jesus te chamou aqui nessa manhã para dizer, independente do que você tem passado, depois de terem sofrido um pouco de tempo, eu os restaurarei, confirmarei nos vossos corações, lhe darei forças e lhe
colocarei sobre firmes alicerces, lhe dareis forças para enfrentar o que você está enfrentando. Então hoje a palavra que ele veio te trazer foi essa, que independente do que você vem passando, independente da sua situação, ele vai te restaurar, ele vai te confirmar, ele vai te colocar sobre o caminho que ele fez para você andar. Às vezes a gente pede uma coisa que a gente tem certeza absoluta, não. Eu tenho certeza que se eu viver isso, é realmente o meu propósito, o meu projeto, é aquilo que Deus separou para eu viver. Mas muitas vezes não é. E tudo se fecha, todas as portas se fecham, tudo fica preto, confuso, difícil de enxergar, escuro. E é aí que Deus prova o seu coração. É aí que Deus testa a sua fé, porque o Deus que você serve não é um Deus de metade. Ele não é um Deus que faz pouco, ele não é um Deus que vai te entregar isso aqui, não. Quando ele te entregar, ele vai te entregar infinitamente mais do que você pediu ou pensou, mas para isso você precisa permanecer em fé. Quando vem os ventos, quando vem os ventos contrários, as situações, não é se jogar na cama e dizer eu não aguento mais, Deus, o Senhor não tá comigo, não. É dizer, Deus, eu tô sofrendo muito, isso tá doendo muito, mas pela fé, eu já declaro que essa situação já foi resolvida e que o meu decreto do céu já foi liberado para eu viver as tuas promessas. Então não é viver somente quando Deus diz que vai fazer. Não é viver somente quando você acha que Deus vai fazer. É viver entregando a cada dia, porque Ele te restaurará. Ele te confirmará e te colocará sobre firmes alicerces. Mas você precisa permanecer em Deus. Pode chorar, pode gritar, pode louvar. Mas você precisa permanecer e acreditar em Deus. E não duvidar de Deus. Não duvide. Não duvide, porque o Deus que você serve, independente da situação que você esteja vivendo, você tem que entender que o Deus que você serve é um Deus de milagres, é o Deus do impossível, é um Deus de promessas, é um Deus que faz jorrar fontes em meio ao deserto. Então, se você está vivendo no deserto agora, comece a glorificar, porque na sua vida Ele vai fazer jorrar fontes, fontes de água viva, fontes que não secam em meio ao seu deserto. Mas você precisa permanecer em Deus e entender que Deus não é um Deus de metade, não é um Deus de pouco, não é um Deus de pedaços, não. Ele é um Deus de milagres. Quando você quer uma coisa ou acredita que é aquilo e aí tem um caminho que é um atalho ou um caminho que é mais ou menos, ali não seria tão meu sonho, mas tá bom, cuidado. Cuidado, porque se é mais ou menos, se não é aquilo, mas tá bom, cuidado, porque não é de Deus para você. Às vezes o seu tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes você precisa silenciar, viver o seu deserto, acalmar e esperar o que Ele tem para te entregar, porque pode ter certeza, é muito maior do que você pediu. Amém? Que Deus te abençoe nesse domingo. Pai, eu te agradeço por a sua palavra, porque a sua palavra é viva, Senhor, é promessa para nossas vidas. Que nós possamos viver debaixo da tua palavra com fé, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida de todas elas que estão escutando nesse momento, Pai, que o Senhor fará jorrar fontes em meio ao nosso deserto, que o Senhor abrirá portas que ninguém pode fechar e que nós vamos viver debaixo de uma palavra, debaixo de obediência, que nós vamos colher infinitamente mais do que te pedimos, Pai, porque os teus planos são infinitamente melhores do que os nossos. Em nome de Jesus, eu te entrego as nossas vidas nessa manhã e clamo a tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos fazer entender o que é viver com o Senhor e começar a acolher quando for a hora certa. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o seu domingo.